E olha lá mais uma notícia aqui, ó. Denis Villeneuve. Denis Villeneuve é anunciado como diretor do novo filme 007 007. Caraca, isso aqui dava até um vídeo no Quatro Coisas, mas eu vou adiantar pra vocês aqui. É do Bruno Gomes, para o vício. O que o Bruno Gomes está trazendo aqui? De surpresa, geralmente, essas notícias são de surpresa. Né, assim, amanhã vamos anunciar o diretor. Nunca ouvi falar disso. Geralmente é surpresa, né? Eu já vi anunciar trailer. Amanhã é trailer, mas anúncio de diretor, primeira vez. De surpresa, acaba de ser anunciado pela Amazon, né, MGM Studios, que Denis Villeneuve assinou para dirigir e potencialmente roteirizar a próxima interação cinematográfica de 007, o 007. A aclamado cineasta é conhecido por Blade 2049 e Dune e outros sucessos. A disputa foi muito acirrada, tendo superado Alfonso Cuarón, de Gravidade, Edward Berger, de Conclave, Edgar Wright, em Ritmo de Fuga. O Edgar Wright, eu gostaria de ver esse James Bond dele, hein? Jonathan Nolan, de Fallout, e Paul King, de Wonka, no processo. A expectativa para a fotografia principal começar em algum momento do próximo ano. Um desejo antigo. Há 3 anos, Villeneuve afirmou que estava pronto para assumir a franquia do Agente Secreto. Eu adoraria o filme de James Bond. É um personagem que acompanho desde minha infância. Tenho uma grande afeição pela franquia. Seria um grande desafio tentar reiniciá-lo depois de Daniel Craig. O que ele trouxe para o papel foi tão único, forte e honestamente incomparável. Ele é o James Bond definitivo. Mal posso esperar para assistir um filme do Corey, Joji Fukunaga. Estou muito empolgado, pois sou um dos maiores fãs do Bond, disse para Rhapsody Confused. Então, se isso acontecer no futuro, seria um privilégio, uma alegria cinematográfica. O que está acontecendo na franquia? Isso aqui é importante para entender. Sabemos que a Amazon MGM Studios investiu cerca de 1 bilhão para tomar o controle criativo total da franquia. Os antigos proprietários Barbara Broccoli e Michael G. Wilson passaram o bastão para os novos nomes de peso. Amy Pascal, do Homem-Aranha, David Heyman, também de Homem-Aranha, e Harry Potter. David Heyman de Harry Potter e Amy Pascal de Homem-Aranha, o Spider-Man. Então vamos lá, vamos comentar aqui, ó. Primeiramente, Denis Villeneuve, diretor capacitadíssimo para o papel, sem críticas. O que ele fez em Duna, o respeito que ele teve com a história original em Duna e com as cenas que ele conseguiu trazer pro live action, já dão para ele totalmente o cacife para esse filme. O próprio Blade Runner foi o máximo. Essa mudança de paradigma aqui do 007 é interessante, porque nada que você teve até hoje como padrão de James Bond pode se repetir. A Amazon Prime, tendo controle criativo do James Bond, pode ou ousar ainda mais ou ser mais tradicional com James Bond. Porque o Daniel Craig não era um James Bond tradicional. Ele não era um James Bond dos moldes do Sean Connery, dos moldes do Pierce Brosnan, não era nos moldes do Roger Moore. Ele era já um James Bond de um novo século, mais desconstruidão. E aí a Amazon pode partir para um James Bond ainda mais radicalmente novo, e aí poderia abrir até portas aí para um James Bond mulher, um James Bond que não é branco, que seria muito, muito, muito chocante, ia dar confusão na internet pra caramba. A galera não ia engolir direito, tem gente que não ia engolir bem. Ou eles podem ser ainda mais tradicionais. Se eu fosse chutar, embora a Amy Pascal esteja na produção, acho que a ideia da Amazon é ir pro mais tradicional. Fazer um James Bond mais parecido com a descrição dos livros. Justamente para fugir do Daniel Craig. Se o Daniel Craig for um James Bond que tomou muitas liberdades na encarnação do personagem, eu não assustaria se tivesse um James Bond mais tradicional e clássico nesse novo filme do Denis Villeneuve. E eu gostaria até, aí uma preferência pessoal minha, que fosse um James Bond de época. Eu gostaria que o filme se passasse nos anos 60. Quiçá nos anos 70. Por isso que eu torço pro Quarteto Fantástico dar certo, porque pode começar uma nova onda desse tipo de filme. Gostaria de ver o James Bond, justamente por ele poder ser o James Bond dos livros, que se passasse na época do James Bond dos livros. Entendeu? Para não ser um James Bond datado.
Porque hoje em dia o James Bond agindo como ele age nos livros, você vê o Sean Connery. Imagina um filme do Sean Connery hoje, batendo na bunda da Bond Girl. Não vai rolar hoje. Agora, se você colocar de época e saber contar essa história, saber trabalhar essa característica e até mesmo punir o personagem por essas atitudes, eu acho que tem como dar bom. Tá? Eu acho que tem como funcionar muito bem. Mas não tem nada certo sobre isso. Quem será o James Bond? Se vai ser Henry Cavill? Eu tava falando isso ontem na live. Tem muita gente pedindo o Henry Cavill como James Bond. Eu acho que perfil ele tem, poderia ser perfeitamente. O problema é que tradicionalmente o James Bond não é um personagem, não é um ator famoso. Nunca foi um ator famoso, nunca foi um ator consagrado, laureado, celebridade. Sempre foi um desconhecido, vindo do teatro ou vindo da televisão, quase sempre da Inglaterra. E não é o caso do Henry Cavill. Então o James Bond é mais Superman, que é um personagem vindo do teatro, um ator, né, vindo do teatro desconhecido do grande público, do que Batman, que é quase sempre uma celebridade, já constituído, um ator famoso, como Michael Keaton, como o George Clooney, como foi o Christian Bale, como foi o Ben Affleck, como foi o Val Kilmer, entre outros, Pattinson. Mas, como teve essa mudança, sai da mão do Broccoli Wilson e vai para a mão da MGM Studios, pode ser que essa mudança também se reflita na escolha do Bond. E nada seja feito no padrão. Aí que eu tô dizendo, que a gente não pode confiar mais no padrão. Se ainda tivesse na mão dos mesmos produtores, aí eu poderia dizer, olha, tradicionalmente não é o Bond um ator famoso. Agora pode mudar, né? Inclusive essa desconstrução do Bond para um homem do século XXI pode também ser revertida, principalmente se for um filme de época, se passando num futuro, num passado retrofuturista, que a tecnologia de James Bond ela é à frente do seu tempo. Então vai ser que era, né, o James Bond no seu início, lá em 63. Gostaria de ver, mas se fosse um James Bond atual, gostaria também de ver um James Bond mais clássico. Mas no perfil mais próximo dos livros. Acho que seria incrivelmente, seria um respiro de novidade, de criatividade, voltar ao clássico. Mas é claro, não esperem que seja um filme igual ao dos anos 60, nem o ritmo, nem narrativa, nem no jeito que os personagens são representados. Bond Girl nunca mais vai ser uma menina linda, porém com um temperamento difícil, mimada. Nunca vai ser isso. E a gente vai ter uma nova pegada para esses filmes, com certeza. Mas eu gostaria de alguns elementos clássicos do Bond. E, principalmente, vai ser o primeiro Bond sem uma rainha da Inglaterra. Se for do presente. Não tem rainha da Inglaterra. Vai ser um Bond que vai servir ao rei da Inglaterra agora, o rei Charles, né? E eu acho que tira um pouco de charme. Tira um pouco de charme. Eu acho que ele está seguindo as ordens de uma mulher, dá direito de James Bond de ser um pouquinho chauvinista, um pouquinho machista. Eu acho que sendo um clubinho de homens, tanto é que a M, né, que é a chefe dele na agência, é uma mulher. Ultimamente foi transformada em mulher, não era originalmente. A mulher era a secretária, né? Que agora não é mais. Desde pouco tempo atrás não virou mais secretária, virou uma agente também. Mas, sei lá, eu acho que ir pro tradicional é a melhor escolha para esse bonde aqui na mão do Denis Villeneuve. Mas não espere nada muito retrógrado, não. E é isso aí.